Fala pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre testes de pressão aplicados a equipamentos estáticos. Eu digo vasos de pressão, trocadores de calor, caldeiras, dentre outros equipamentos. Os testes de pressão eles são utilizados como na validação desses ditos equipamentos. Eles podem ser realizados, eles devem ser realizados quando? Na sua fase inicial, ao término da fabricação, e bem como também podem ser realizados ao longo da operação do equipamento, em momentos, oportunidades de paradas de manutenção, com o objetivo de, por exemplo, promover a revalidação do equipamento e, novamente, delinear suas condições de contorno operacionais. Também pode ser utilizado para isso. Na abordagem aqui, eu vou me ater à condição novo, assim que terminada a sua fabricação, como previsto nos códigos do projeto, a realização desses testes. Não vou falar da questão quanto à manutenção, possíveis testes de pressão enquanto em paradas de manutenção, porque esses testes dependem de avaliações específicas do engenheiro aplicado nessa manutenção, quanto ao seu estabelecimento. Tratando do teste de pressão posteriormente à fabricação, ao término da fabricação, esse teste de pressão ele é realizado na verificação da integridade do equipamento. Ele valida para a liberação do equipamento e sua colocação em operação. Qual o objetivo desse teste de pressão? Esse teste de pressão tem 3 propósitos. Primeiro, verificar a estanqueidade do equipamento quanto às suas juntas soldadas e conexões e possíveis descontinuidades geométricas. Muito embora o equipamento, ao longo de uma fabricação baseada num código, numa norma de projeto, ele passe por diversas etapas de inspeção dessas mesmas ditas soldas e descontinuidades. Ele passa por inspeção visual, inspeções superficiais, como líquido penetrante e partículas magnéticas, inspeções subsuperficiais, como radiografia e ultrassom. Então, a menos que muito mal fabricado equipamento ou não seguidos um código de projeto, é que tende-se a ter um possível vazamento nesses pontos. É praticamente inviável que aconteça caso seguido esses requisitos da norma de projeto. Mas é sim um dos fundamentos do teste de pressão, verificar a estanqueidade nestes pontos. O segundo ponto é submeter o equipamento a uma condição de pressão superior às condições nas quais ele vai estar submetido quanto à operação, de forma a validar a questão da integridade estrutural do equipamento. E, em terceiro, que eu considero a mais importante e relevante e que fundamenta mais a realização do teste de pressão, é a promoção do alívio de tensões nas juntas soldadas e possíveis descontinuidades geométricas. Para mim, este é o grande propósito. Os testes de pressão podem ser testes hidrostáticos com água, testes pneumáticos com ar ou até, em certos pontos, mistos, teste hidrostático e bem como teste pneumático. Deve ser sempre privilegiado o teste hidrostático ao teste pneumático, a menos que inevitável, porque é sabido que a água ela é tida como um fluido incompressível e o ar é um fluido compressível. Logo, quando comprimidos, o ar ele representa o maior acúmulo de energia e na ocorrência de um sinistro, as proporções de um desastre são muito mais impactantes e nocivas quanto ao ser humano do que e a circunvizinhança ambiente do que um teste hidrostático. Então ele deve ser privilegiado. A pressão de teste hidrostático varia conforme o código que você aplica. Por exemplo, o código AS 1008, divisão 1, ele a partir de 1998, ele passou a adotar o valor da pressão de teste na condição padrão de 1,3 vezes a pressão máxima de trabalho admissível, na condição novo e frio, que antes era 1,5 vezes esse dito valor. Mas isso varia de código para código. Por exemplo, a divisão 2 já tem uma outra abordagem. Então, em resumo é isso, os testes de pressão, eles validam o equipamento quanto à integridade,
antes da sua liberação para a operação, e esse teste de pressão tem 3 propósitos. Verificar a sua condição de estanqueidade, submeter o equipamento a pressões superiores às nas quais ele vai estar submetido na operação e promover o alívio de tensões em descontinuidades geométricas. O teste de pressão hidrostático deve ser priorizado do que o pneumático, a menos que inevitável a realização do pneumático. É isso, em resumo. Obrigado, um abraço.